Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Meus amigos, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é uma informação que pode mudar totalmente o jogo a partir de agora, tá? A partir, aliás, de quando essa ação aqui for iniciada. Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa notícia já tá não tá sendo publicada no mesmo dia que ela saiu, né? Que a informação rolou e tudo, mas eu vou ler um trecho aqui. Essa daqui especificamente, eu peguei a versão publicada pelo portal do Bitcoins. Eles não colocaram o nome do autor, mas vamos lá. CEO do Twitter, Jack Dorsey, é uma das vozes mais famosas que defende o Bitcoin. Ele revelou que planeja integrar Lightning Network do Bitcoin ao Twitter ou à plataforma descentralizada Blue Sky. Respondendo a um tweet pedindo a Dorsey para construir o LN no Blue Sky, a Lightning Network no Blue Sky no Twitter. E ele respondeu apenas que era uma questão de tempo. Então vamos lá, tá? Efetivamente, isso não é o Twitter declarando o uso de Bitcoin, pelo menos ainda não. Isso não é o Twitter apoiando de forma veemente o Bitcoin. Não, ele apenas está falando a respeito de uma possibilidade de uso da Lightning Network. Porém, algo que devemos levar muito em consideração é que você vê diversos projetos, diversas redes que têm a sua criptomoeda especificamente, que muitas vezes a cripto ela acaba não tendo uma função tão absurda assim dentro para uma empresa, mas a rede dela, mesmo que essa empresa ela não utilize a cripto especificamente, a partir do momento que a empresa ela utiliza então a rede, isso causa um efeito rebote de valorização na moeda especificamente. Então, o Twitter passando a utilizar a Lightning Network, que é característica referente ao Bitcoin, isso pode sim relativamente trazer uma valorização ao Bitcoin. Mas a gente tem que pensar quanto é que isso vai ter de impacto. A gente tinha até pouco tempo atrás qualquer notícia que era oriunda do mercado tradicional para o mercado das criptos, isso em 2017. Se a gente via, por exemplo, alguém de um banco falando uma coisa, o CEO do JP Morgan foi um dos que mais deu a opinião deles, ele falava alguma coisa, Bitcoin variava aí no mínimo 20%, o Bitcoin. Assim, e ele não falava, vou adentrar o Bitcoin, não sei não, ele falava assim, Bitcoin é moeda de bandido. Ele falou uma vez, Bitcoin perdeu cerca de 40% do valor depois disso. E posteriormente ele recuperou e ainda passou, né? Então assim, o cara se remoeu por dentro, fala, o que eu fiz, né? Porque de fato muitas pessoas entenderam que aquele movimento de queda era algo pontual e não algo característico da movimentação da moeda ou que tinha diretamente a ver com seus fundamentos. E ainda mais, que o depoimento do CEO do JP Morgan na época não condizia com a realidade, né? Ele falava literalmente, Bitcoin é moeda de bandido, Bitcoin... E eu já até falei nisso aqui no canal Dinheiro e, se não me engano, no antigo canal Dinheiro tinha até um vídeo explicando com dados analíticos do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, mostrando que efetivamente em 2009, 2010, 2011... até podia se falar que Bitcoin era moeda de bandido, porque a maior parte das ações realizadas em torno do Bitcoin eram com a finalidade era um meio de executar alguma ação ilícita. Então isso era comum, né? Era algo realmente comum. Só que dali em diante, principalmente em 2017, mas dali em diante, o uso do Bitcoin para atividades ilícitas, quando você compara em relação a drogas, então, assim, é um índice muito inferior a 0,5%. Teve um tempo que chegava a ser, sei lá, 80%, 90%. Eu realmente, depois que o canal foi apagado,
eu perdi muita coisa, inclusive esses dados que estavam gravados em um vídeo com print e tudo mais, mas é algo mais ou menos em torno disso. Então assim, tinha um fundamento, talvez não um fundamento, mas uma visão equivocada, uma visão com o intuito sim de influenciar o mercado, porque ele queria que Bitcoin morresse de vez, que acabasse, né? E dali em diante a gente viu cada vez mais pessoas do mercado tradicional tendo menos influência dentro do Bitcoin, porque ele cresceu, foi crescendo, 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 crescendo. Até que chegou 2020, né? A gente teve 2017 do ápice, 2018 de correção, 2019 e 2020 de recuperação e dezembro de 2020 para o início de 2021 um novo ápice de preço, rompendo topos históricos. E isso foi oriundo da entrada do PayPal nas criptomoedas. Então o PayPal trouxe esse primeiro impacto que teve uma valorização. Isso em um momento que a análise técnica informava que tudo dizia que o Bitcoin ia cair. Tanto é que eu vendi 80% do que eu tinha. E por que você vendeu 80% e não 100% se você acreditava que ia cair? Porque eu tenho uma regra pessoal que eu não vendo 100% de uma moeda nunca. Só se de repente eu descobrir que realmente a moeda é uma fraude, alguma coisa, eu me enganei muito. Como já aconteceu, já contei pra vocês, mas não quero nem voltar nesse assunto. Mas, num contexto geral, eu vendo no máximo 80%. Porque essa é a minha margem de segurança para caso eu esteja redondamente enganado. E foi o que aconteceu. Eu tava... Tudo dizia que ia cair, mas não caiu, porque o PayPal foi lá e deu depoimento. Ó, estamos entrando no Bitcoin. Chegaram com o pé na porta. E isso teve uma mudança gigantesca. Foi uma mudança, assim, absurda que aconteceu no mercado depois da entrada do PayPal. Por consequência, o preço subiu e tal. E a gente viu outras empresas entrando. A gente viu a Visa também entrando. A Mastercard trabalha. Vários bancos. O banco mais relevante, os mais relevantes, eu diria o JP Morgan, por conta do histórico que os caras tiveram com o Bitcoin. O CEO lá falando, é moeda de bandido, é moeda de bandido. Aí parece que agora não é mais. Realmente é uma situação muito irônica isso. É uma situação muito irônica que mostra a imaturidade do mercado e o desespero do mercado tradicional tentando silenciar. O Edilson do canal Investimentos Digitais, ele fala uma frase que eu não sei qual é a fonte, não foi ele que criou. De algum gringo, realmente não sei, ou se é de algum filósofo, se alguém souber, coloca aí nos comentários. Mas fala assim, primeiro eles te ignoram, esse é o primeiro passo. Realmente, foi exatamente o que aconteceu em relação ao Bitcoin. Depois, eles riem de você, então você é ridicularizado. E por fim, eles combatem você. Então assim, peraí, primeiro o Bitcoin não existe, não preciso nem me preocupar, isso daí, sei lá, ignora, ninguém fala sobre isso. Depois, ridicularizam. Daí não dá mais para evitar o assunto deles, começam a combater. Então a gente já tá uma fase além das empresas combater. Eles já estão na outra frase, que é: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então aos poucos o mercado está aderindo. Mas as empresas tradicionais, ela, diferente, com exceção do caso Elon Musk, que a gente já trabalhou aqui no canal até a exaustão. Mas as empresas, elas estão entrando nas criptomoedas, pelo menos as que são do ramo tradicional, não com o intuito oficialmente de que o Bitcoin ele venha a ter uma valorização. Eles não querem ver esse mercado florescer. Não é esse o verdadeiro intuito. Claro que se valorizar, eles podem ganhar mais dinheiro e tal, mas o Bitcoin valorizando, o dinheiro sempre tem que sair de algum lugar para entrar em outro. Então, se o negócio deles der muito certo com o Bitcoin, consequentemente os outros negócios que eles têm talvez passem a não dar tão certo. Então, para eles não é tão interessante assim, e ainda mais que não a velocidade alta de movimentação do preço também não é interessante para os bancos e para as instituições financeiras tradicionais. Então, eles entram nesse mercado no sentido de não ficar de fora, né? É a mesma coisa que a gente vê o Itaú trabalhando com o Bitcoin. Daí o Santander vai e trabalha. Daí todos os bancos começam a trabalhar, menos o Bradesco. Então assim, cara, o Bradesco obviamente vai lá e vai começar a trabalhar. Ele não vai ficar de fora. Ele não pode entregar uma opção a menos de serviço em relação à concorrência.
Então é um conjunto de fatores que leva as empresas do ramo tradicional a trabalhar com criptomoedas. Eles não querem trazer essa demanda para o mercado, mas ao mesmo tempo eles querem abocanhar as opções de negócio que tem sobre isso. Então o tipo de entrada que eles têm não é uma entrada que, por exemplo, eu tenho, que viso ser um grão de areia na praia daqueles que querem a liberdade financeira, tá? Claro que cada um tem a sua motivação, tem uns que vão entrar nas criptomoedas justamente porque vem nelas uma possibilidade de lucro fácil. Tá, a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Tem gente ficando rica do dia pra noite? Tem, óbvio que tem. Tem gente que não sabe nem o que tá fazendo, tá ganhando dinheiro? Claro que tem. Em muitas áreas isso acontece. Mas o que acontece agora é que a entrada do Twitter, mesmo que haja uma entrada declarada, o Twitter vai trabalhar com Bitcoin, vai ter um impacto sim, mas é apenas uma peça de um quebra-cabeças de 100 peças, por exemplo. Ah, beleza, achei essa peça aqui. Faltam outras 99. Aliás, outras 80, né? Porque já temos várias empresas aí do ramo tradicional trabalhando. Então, para o Bitcoin ser algo realmente a nível mundial, falta bastante coisa ainda, falta bastante. Mas a entrada do Twitter é algo fundamental. A presença das redes sociais, mesmo que não seja no Bitcoin especificamente, mas trabalhando com aspectos relacionados a criptomoedas, é algo muito positivo para o avanço das criptos. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.